sofre baropodemetria. Baropodemetria, tá correto? Baropodometria. Baropodometria. Isso. Ele é muito usado por esportistas que se preocupam e sabem a importância de correr ou caminhar com o calçado correto. Por isso, existe uma avaliação da pisada que é ideal para ser feita antes de comprar um tênis. Curioso como eu sou, tratei de trazer o Dr. José Góes, fisioterapeuta, para explicar sobre o assunto. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Como é que chama mesmo? Baropodometria. Podometria. Isso. O que quer dizer ao pé da letra? Baro significa pressão. Pó do pé, e metria, medição. Medição da pressão dos pés. Se você for fazer uma caminhada, por exemplo, com esses tênis aí que vem da China, né? Que a galera vende ali na beira-mar. Eu comprei uma vez um par daqueles tênis para fazer cupo, pelo amor de Deus. É coreano, né? Coreano. Você aconselha? Não, a gente trabalha muito com atleta, né? E pessoas que correm muito na beira-mar, que andam, fazem caminhada. É comum chegar no consultório pessoas com dor nos pés. Né? Dor nos pés, isso. Então a gente trabalha com o Instituto de Tratamento da Dor e essa é uma das formas, né, de estar averiguando se tem alguma disfunção mecânica no pé do paciente ou do atleta. Então a baropodometria ela consegue fazer essa avaliação e prescrever o melhor tênis que o atleta ou o esportivo tem que comprar. Então, doutor, é por isso que eu sigo o exército em 1970. Eu lembro como se fosse hoje, o seu pé é todo avaliado para saber que tipo de coturno você pode calçar. Porque a gente faz grandes caminhadas, né? Com muito peso. Já pensou você com um coturno que não deu legado no seu pé? Porque cada pé ele tem um formato, né? Às vezes tem pé plano, pé calvo, tem um pé normal. E assim, quando a gente tem um pé que tem algum problema, alguma disfunção anatômica, a gente pode confeccionar uma palmilha. Essa palmilha é confeccionada no consultório para tentar adaptar essa pisada e dar mais suporte, para dar mais conforto. E com relação à altura, tem a ver? A altura também tem a ver. Agora, a altura, quando tem alguma diferença de membro, isso aí já gera um distúrbio postural. Então, é necessário integrar com uma reeducação de postura, um trabalho mais de pilates, de musculação, uma reeducação postural, tipo um RPG, que aí a gente consegue contornar de uma forma mais benéfica. Com relação a sapato também, vocês atuam também com sapatos? É isso, a gente tem, a partir da avaliação da Baro, a gente consegue fazer a indicação do tipo de tênis. Se é um tênis mais pronado, pronado é quem pisa para dentro, né? Isso. Aquela pisada pronada, né? Pessoa zambeta? Isso, quando tem o joelho para dentro, né? Que é o zambeta, né? Popularmente falando. Então tem uma tendência maior de pisar pronado, para dentro, né? Se você for olhar o calçado, ele come mais, né? Ele gasta mais na parte interna. Isso. Então, através da indicação do tênis e de uma palmilha para corrigir isso daí, a gente consegue dar conforto e evitar lesões, tendinites, problemas de ligamento, né? Acarreta lá para o futuro, problemas seríssimos? Acarreta, né? Porque às vezes a gente tem uma disfunção postural ou de pisada e não sabe. Isso. Né? E aquilo ali vai gastando o ligamento, a cartilagem, os meniscos. E quando você vai observar, já está com um problema realmente, né? E as pessoas que andam com os pés para fora, assim, tipo Charlie Chaplin? Então, aí também pode ser feita uma palmilha. Através desse exame, ele consegue mostrar as pressões de cada ponto da pisada. Em quilograma-força, eu consigo ver se essa pressão está aumentada, se está diminuída. Através disso daí, a gente corrige. Agora, como é que a gente chega até vocês? Não, chega no consultório, Você sentiu dores dos pés, né? Com determinado tipo de tênis. Aí você procura um especialista. Isso, procura um fisioterapeuta. Que trabalha com a baropodometria. Isso. Essa baropodometria, ela tem que ser associada também com a avaliação postural. Então a gente vê tanto a baro como a parte postural, osteopática, cada articulação do paciente, para poder estar dando o diagnóstico, né? Sou fisioterapeuta. Sou fisioterapeuta. Essa imagem aí, o que é, doutor? Vamos explicando. Essa imagem aí, cada ponto vermelho são os pontos de maior pressão. A avaliação, ela é feita de forma estática, o paciente parado, e também dinâmica, ele caminhando em cima da plataforma que tem 2.800 sensores. Aqui, ó, a gente consegue observar que na parte anterior, tá certo? Esse paciente ele tem uma pisada maior.
Na verdade, é uma grande disfunção, porque a nossa pisada, a nossa postura, ela tem que ter uma pressão de 60% a 65% na parte posterior. E aquele caso que a gente acabou de ver, tem ao contrário. Olha o pé dele aqui, esse pé do lado direito aqui, quem está vendo, do lado direito da telinha, parece que é mais largo do que o outro, não é? Na verdade, ele é um pouco mais prunado, né? Ele é mais para dentro do que o outro. Esse é o chamado pé de burro, doutor? O pé, ele tem tendência a ser chato, né? No quartel a gente chama pé de burro, né? Isso. No quartel chama pé de burro. Isso aí, na verdade, é um tratamento, né? Isso aí é um tratamento já para tentar relaxar alguns grupos musculares que podem influenciar na postura do pé. Aqui nessa imagem? Isso. Nessa imagem a gente tem um trabalho de relaxamento, de eletroterapia. Essa bandagem aí azul, na verdade, é uma fita elástica que ela pode dar mais sustentação à articulação, ou relaxar a musculatura. Esses aparelhinhos para dar choque, doutor? Esse aparelhinho aí é para relaxar. Ele belisca? Aqui são alguns elementos, né, que a gente pode colocar na palmilha para tentar corrigir a pisada do paciente. Então, cada paciente é um paciente, né, doutor? Cada paciente tem uma história diferente. Tem uma história diferente, olha aí. E o que é isso aí, doutor? Isso aí é para tentar pegar o tamanho do tênis, porque as palmilhas... Né? Isso aí é para pegar a forma do tênis e o tamanho que a palmilha vai ser confeccionada, porque ela é feita ajustada para o paciente. Por exemplo, eu acho que o meu lado esquerdo é mais baixo do que o lado direito. Todo mundo tem esse problema? A maioria das pessoas tem algum problema postural, diferença de ombro, alguma diferença de quadril. E esse quadril, quando ele está desnivelado, ele também pode promover uma alteração na pisada. Mexe com a coluna também? Mexe com a coluna. O nosso corpo ele é todo interligado através de grupos musculares. Então, o problema é que, às vezes, a gente tem um desalinhamento postural e não sabe. É como um carro, que a gente tem ele com um desalinhamento nas rodas e não vai atrás de balancear. Se balancear, o carro vai ficar... Vai ficar isso, vai comendo ali o pneu mais de um lado do que do outro, o amortecedor. O nosso corpo é a mesma coisa. E vocês atendem aonde, doutor? A gente atende na Coronel Jucá 1295, que é o Instituto de Tratamento da Dor. Instituto de Tratamento da Dor. Isso. Então você pode entrar. Mas só proveniente dos pés, não? Não. A gente trabalha. Fisioterapia geral. Fisioterapia geral, a dor no seu sentido mais amplo, né? Tudo mais voltado para a parte de trauma, ortopedia, tendinites, bursites, né? E a dor do pé é o que a gente tem bastante procura, porque essa tecnologia é uma tecnologia que poucas pessoas têm. E aí acaba não chegando muito, né? Através das parcerias que a gente também com assessoria de corrida e das pessoas que caminham na beira-mar, a gente tem muita procura para esse tipo de serviço. Então, através dos pés, vocês detectam qualquer problema no funcionamento da gente? É um fator da avaliação. Essa avaliação ela tem que ser integrada com a avaliação osteopática, que é quando a gente vê todas as disfunções articulares, de ombro, de joelho, tornozelo, coluna, e também de uma avaliação postural. Então é uma integração, não é só uma avaliação. Tá certo. Rua Coronel? Jucá 1295. Aqui na Aldeota mesmo, né? Isso. Jucá 1295 aqui na Aldeota. Pode acessar o site josegóis.com.br. Tá aí na telinha, olha, josegóis.com.br. Pronto. Você é bem jovem ainda, tem quantos anos, doutor? Eu estou indo aí para os 33. 33 anos de Cristo. Eu sou conservado. Sou bastante conservado. Eu já estou escrevendo por 70. Estou descambando por 70, doutor. Estou um velho já. Mas você é muito alegre, você é muito, muito alegre. Ontem eu fui de desfile lá do Natal de Luz de Iguatu, lá na beira-mar. Fiquei lá no camarote lá. Eu cheguei lá 8 horas, nós cheguei lá 7h30, saindo lá 9 horas. Você acredita que eu cheguei em casa morto? Mas é muito cansativo, né, também? É muito cansativo ficar sem movimento, tempo, né? Sem movimento, né? Nosso corpo ele precisa de movimento. Precisa de movimento. Então, quando a gente movimenta, existe uma maior hidratação na musculatura, nos tendões, nas articulações, nos discos que ficam entre a coluna vertebral. Então, entre a coluna a gente tem os discos que dão suporte a toda a estrutura da coluna. Então, quando a gente passa muito tempo sentado, muito tempo parado, esse disco ele tem uma tendência a se desidratar, a perder líquido. Quando ele se desidrata, as vértebras elas tendem a achatar mais. Comprimindo uma na outra. E quando ela comprime, do lado da vértebra passam as raízes nervosas, né? E aí você começa a sentir dor e tudo. É uma máquina perfeita, né, doutor, hein? Esse nosso corpo, né? É tudo interligado. Tudo então, interligado. Isso. O meu filho sofreu um acidente há alguns anos, Paulo Sadar, e ele, essa semana passada, passou a semana quase toda sem trabalhar. Ele teve uma vértebra, essa aqui perto do pescoço. Certo. Uma das vértebras, um deslocamento nela, né?
Semana passada, na passagem do ano, ele pegou o tio dele, levantou o tio dele, botou o tio dele nos braços, ele botou eufórico, né? Aí botou o tio nos braços, passou a semana toda entrevado. Será que essa vértebra, doutor, saiu novamente do lugar? Na verdade, quando a gente tem um peso, né, a gente faz uma compressão, essa vértebra ela pode achatar mais ainda e comprimir a raiz nervosa. Então, um tratamento muito indicado, Paulo, para isso é o RPG. Que é a reeducação postural global. O que o RPG faz? Ele traciona a coluna, tá certo? Quando ele traciona a coluna, ele alivia, tá certo? A pressão nas raízes nervosas. Né? Tá certo. Esse deslocamento vertebral que você acabou de relatar, ele se chama espondilolistese. E listese significa deslizamento, tá certo? Então, dificilmente isso volta com RPG. Dependendo do grau, existe uma indicação cirúrgica. Essa cirurgia, ela fixa a vértebra para que essa vértebra ela não deslize mais ainda e comprima a medula. Mas são poucos casos. Mas ele perdeu aquela capacidade de se movimentar? Quando a vértebra ela tem um espondilolistese... Nós temos lubrificação? Temos? Temos. Na vértebra? Temos. É isso que eu quero perguntar, se o lubrificante da vértebra perdeu. Não perde, continua. Mas entenda, para ela ter um ajuste perfeito, a nossa coluna ela faz 6 movimentos. Ela faz uma flexão, ela faz uma extensão, ela roda para um lado, ela roda para o outro, faz uma inclinação para um lado e inclinação para o outro. Né? Quando a gente tem uma vértebra que ela sai do seu padrão normal, então a funcionalidade articular ela também é comprometida. Então, em alguns pontos, pode ser sim que comprometa a mobilidade. Tá certo? E quando se faz a fixação cirúrgica, tá? Essa vértebra, esse segmento vertebral, ele fica totalmente imóvel, tá? Então, os outros segmentos vertebrais, acima e abaixo, tem que funcionar em dobro para compensar um segmento que ficou mais parado. Ah, bom. Tá aí. Então é só acessar, né? josegóis.com.br. Só isso? .com.br, é bem simples, né? Isso. Obrigado, doutor, pela presença, viu? Queria agradecer. Muito simpático, viu? Pela entrevista e parabenizar pela audiência do programa. Realmente é um programa bastante referência do nosso estado. Tá certo. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Gosta do John Lennon?